Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Estamos mais uma noite aqui na nossa live, aguardando o pessoal chegar. Dr. Cleiton Paulo, Deus te abençoe. Uma boa noite. É uma honra tê-lo conosco. Deus te abençoe grandemente. Só um pouquinho, deixa eu virar minha câmera. Boa noite, Val, para o senhor. Vou mudar para os dados móveis, porque a minha internet não está ajudando. Tá me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Deixa só eu compartilhar com algumas pessoas aqui, Beleza. antes da Fica gente começar, que me pediram para compartilhar. Senão Fique à depois eu vontade. esqueço, sabe, né? Fique à vontade. Só um minuto. Prontinho. Tinha um pessoal me pedindo para compartilhar, eu falei, calma, gente, tem que esperar começar para poder conseguirmos fazer isso, para poder compartilhar, porque senão não aparece, né, que a gente está online. Tá um pouquinho escuro, tô no meu quarto, mas tá dando para me ver? Sim, tranquilamente. Está dando perfeitamente. Tá. Val, primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade. Que Deus te abençoe grandemente. E é um tema que a gente não pode se calar, né? Um tema tem que ser abordado, tem que ser falado, tem que ser confrontado. E que Deus te abençoe por aceitar o nosso Amém. convite. É uma honra. Tá? Fique à vontade, se apresenta e a palavra está contigo. Amém. Quero agradecer a todos que já entraram na live, tá? Eu me chamo Valmira, me formei em terapia, mas trabalho como corretora, né? Estudante de psicanálise.
E é um prazer, né? Eu acredito que é um tema assim que precisa ser debatido. Infelizmente, dentro do nosso cenário atual, é de extrema importância. Eu sempre digo que mulheres precisam ajudar mulheres, né? E antes de começar sobre falar sobre o feminicídio, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, né? Que nós vamos usar o termo homem. E é importante a gente embasar que nós não estamos falando de todo e qualquer homem, né? Sabemos que Sim. existem alguns indivíduos, não são todos. Conheço homens maravilhosos que são bons irmãos, bons pais, né? E são homens na melhor expressão da palavra. No entanto, também sabemos que a nossa realidade aí, que infelizmente tem uma minoria aí, que cometem barbáries terríveis, né? E infelizmente nós temos que usar esse termo, né? Não tem como eu chamar homem de outra maneira. É homem, não tem o que fazer. Eu também quero deixar claro, né? Porque às vezes nas nossas falas dá a impressão de que nós temos algum tipo de ideologia e eu não sou adepta a ideologias de maneira alguma, tá? Não sou feminicista, né? Eu detesto o termo. Machismo também não. Eu acredito que isso também é assim, antiquado, né? Já passou-se o tempo. Eu acredito que um feminino, ele bem estruturado, ele faz uma diferença muito grande na vida da mulher, em todo o seu entorno, assim como o masculino saudável, né? O homem, quando ele entende o que ele é de fato, é maravilhoso, né? É surreal, assim, a transformação que tem na vida dessa pessoa. Então, dito isso, o termo feminicídio quer dizer que é uma agressão física, verbal, emocional, né? E infelizmente sexual também, contra nós mulheres, pelo fato de sermos mulheres, né? Então, assim, dentro desse tipo de violência, nós podemos entender que não é só uma questão, né? Várias. E aí, trazendo isso para dentro de casa, muitas estão sofrendo violência patrimonial. O que é isso, né? Os maridos, né? Os seus cônjuges aí têm todo esse domínio financeiro sobre a vida dessa mulher. Então, se ela sair debaixo dessa violência, ela vai passar realmente necessidade, porque ela não trabalha, não tem estudo muitas vezes, e não tem também aí um mínimo de instrução, né? E quando eu digo instrução, eu estou falando de escolar mesmo, né? E a gente conhece pessoas, eu conheço pessoas em que os companheiros proibiram suas esposas de trabalhar, de estudar, para que tenha esse domínio, né? E nós sabemos que o dinheiro, infelizmente, ele é dominante. Em geral, né? Eu também não sou contra, tá? Que fique bem claro isso, de que mulheres não trabalham. Pelo contrário, se eu pudesse, eu seria uma boa dona de casa feliz. Mas não é a minha realidade, tá? Então, se é a sua realidade, minha filha, fique em paz, tá bom? Mas entenda que o seu marido, né? O seu cônjuge, ele não pode exercer nenhum tipo de violência contra você patrimonial, tá? Então, assim, quando você casa, dinheiro não é do seu marido, é dinheiro de vocês dois, salário é de vocês dois. Porque se você está em casa cuidando dos afazeres da casa, dos filhos, de todo o resto, né? Alguém tem que prover o financeiro. Então, esse dinheiro não é do seu marido, é de vocês. E esse é difícil, né? Porque geralmente a gente é individualista quando a gente fala sobre financeiro, né? Falar sobre dinheiro é difícil. Em geral, as mulheres, eu conheço algumas aí que trabalham para, né, ter suas regalias, vamos dizer assim, né? E que acabam deixando aí a maior demanda financeira para o marido, tá? Também isso depende aí de cada um, uma forma e a sua vivência tá adequada para si. Mas nada aí de violência patrimonial. E quer dizer isso, tá? A violência emocional é as vantagens, né? Ninguém vai te querer com filho, se você sair de casa, ninguém vai te querer porque você tá velha, né? Ninguém vai te querer porque você tá gorda, ninguém vai te querer porque isso, é aquilo. É tipo de violência, sim, tá? Emocional, acaba muitas vezes com o emocional dessa mulher e ela realmente acredita naquilo lá, tá? Então, falar sobre feminicídio é entender que assim, é uma gama, né? Não é só a violência em si. Pegar e dar um soco na cara dela. Calma que a gente chega lá.
Então, tem que entender que você talvez esteja vivendo debaixo de situações que é uma violência, tá? Então, homens que denigrem a imagem da mulher, homens que, sabe, sabe aquele homem que senta numa roda de amigos e não tem uma palavra boa falar da sua própria esposa? Isso é violência, gente. Isso não pode. Difamar ela, né? Isso traz uma carga emocional muito negativa. E essas mulheres muitas vezes desenvolvem ansiedade, depressão, né? Síndrome do pânico e tantas outras coisas, né? Bulimia, né? Ela vai desenvolver alguma coisa, o corpo vai responder de alguma maneira, tá bom? E aí, falando disso, né, tem a psicológica, que eu acredito também que eu conheço, né, eu também vivi isso na pele, que vem tentando aí nos desmotivar, dizendo que não temos capacidade alguma, né, de gerir e administrar as próprias vidas. E é difícil ver isso, tá? Quando a gente passa por esse tipo de coisa, você começa a olhar as outras pessoas com outros olhos, sabe? E assim, em geral, a sociedade em si, né? Quando uma mulher ela toma qualquer tipo de atitude por conta dessa violência sofrida, quem geralmente vem aí contra essas mulheres que tomaram algum tipo de atitude é outras mulheres. E a culpa é sempre da mulher, né? Se você observar, acabou um casamento, a culpa é de quem, né? Quem que acabou o casamento? A mulher, porque a mulher é desdeixada, porque a mulher não é submissa. Calma que eu faço sobre submissão também. É porque ela não faz os caprichos para agradar o marido, e não é assim que funciona, né? Nós somos indivíduos, e cada um tem a sua individualidade. É claro que quando você se torna parceiro de alguém, você vai abrir mão de algumas coisas para que você viva em paz com o seu companheiro, tá? Então, assim, eu acredito, sabe, Michael, que os extremos hoje é difícil. Hoje, quando a gente vai falar sobre qualquer coisa, vira extremo, né? E os extremos é prejudicial a toda e qualquer população. Não é só as mulheres, aos homens, às crianças, aos jovens, aos adolescentes, aos idosos. Então, assim, quando você traz isso para a nossa sociedade, nós vamos ver que, infelizmente, a maioria estão perdidas. Eu sou contra a ideologia de gênero, sabe? Sou, não é só por conta que eu sou cristã, não. É trazer principalmente os jovens, né? Eles não têm mais certeza da sua identidade. Isso não pode, né? Quando a gente entende quem somos, as coisas funcionam melhor, né? E aí falar sobre violência dentro desse tema de feminicídio, também é importante falar sobre a violência sexual. E é difícil, né? O apóstolo Paulo, eu sou apaixonada nas cartas de Paulo, e ele dá um recado aos homens. E geralmente os homens leem e acham que aquilo ali é para mulher. Inclusive, eu já escutei isso de ministros, de pregadores renomados. O apóstolo Paulo fala que os maridos devem coabitar com suas esposas com inteligência, dando honra ao vaso mais fraco, né? Para que as vossas orações não sejam, né? Para que as suas orações sejam escutadas, as mulheres têm que estar satisfeitas sexualmente. Mas aí o machismo dentro da igreja, e aí infelizmente a gente tem que falar dentro da nossa igreja, né? Mas porque nós infelizmente combatemos isso dentro da nossa casa, entendem que não. E é o homem que tem que ser privilegiado até nesse momento, e na verdade não é. A Bíblia diz que nós temos que ser honrados. Olha que coisa linda. Se o apóstolo Paulo tivesse tido filhos, eu tenho certeza que ele seria pai de menino. Né? Ele teria sido o pai de uma mulher. Porque ele sempre defende nós, assim como Jesus, né? Jesus, todos os encontros que ele teve com mulheres, ele enaltece ela por ser mulher, ele demonstra a fragilidade dela, ele traz cura para ela, ele demonstra que ela está errada, que ela pecou, mas de uma maneira tão, tão leve, e ela tem um encontro de fato com Deus assim tão íntimo, né? Que ela sai dali transformada. E o ministério de Jesus, ele foi mantido por mulheres, né? Mulheres que foram prostitutas, que se divorciaram naquela época não podia, ou que estavam passando por algum tipo de doença naquela época que também deixava a gente como imunda. Então, é importante dizer isso, tá? Então, você, mulher que me escuta, você não é menos por ser mulher.
tá? Então, assim, se você está sofrendo algum tipo de violência dentro da sua casa, denuncie, meu filho. Saia da sua casa. Saia, vai procurar ajuda, vai buscar um abrigo, vai buscar, sabe? Às vezes os nossos amigos são mais chegados que irmãos. Às vezes você tem, de fato, família próxima, né? Não sofra sozinha, não sofra calada, né? Eu passei por situações difíceis na minha vida. Eu sou uma mulher de mais de 40 anos e já vivi algumas coisas, já ouvi histórias, né? Então, quando alguém chega para mim e fala que o marido obrigou, essa é a palavra. Muitas vezes eu escutei. Meu marido me obrigou a fazer coisas que eu não gosto, que me incomoda, que me trazem dor. Mulheres que não tiveram o seu porpério respeitado, né? A parte tão frágil de uma mulher quando ela dá à luz, né? E que precisa desse período de resguardo. Às vezes o resguardo é pouco, 45 dias para esse corpo. Imagina, gente. Ela acabou de, desculpa o termo, tá? Mas é o termo correto. Ela acabou de parir uma criança, né? Mesmo que, mas teve de parto normal. Ela teve os órgãos dela todos realocados, né? Ela teve a vulva toda aberta. Então, gente, dilatou 10 centímetros, né? A dor do parto é a segunda dor mais pior que existe. A primeira é só morrer queimado vivo, né? Então, assim, é terrível. A gente que passa por isso sabe. Ah, mas teve cesárea, não sentiu dor do parto, mas é uma cirurgia de grande porte. Corta-se 7 camadas da barriga dessa mulher até chegar ao útero e tirar esse bebê lá de dentro. Então, como é que em 45 dias alguém pode dizer para mim que essa mulher ela vai estar fisicamente, psicologicamente, né? E emocionalmente, às vezes, para manter relação sexual. Então, o parceiro precisa entender isso, né? Então, se você como um homem não entende isso, não casa, gente. Se você não está preparado para entender que vai ter momentos em que ela vai se resguardar, não casa, né? Eu digo isso parece que eu sou contra o casamento, eu também não sou, tá? Pelo amor de Deus, eu sou a favor do casamento, quem me conhece sabe disso. Eu acredito que o casamento, ele é a instituição mais linda que existe, né? Mas a base desse relacionamento tem que ser o respeito, tem que ser o diálogo, né? Eu aconselhando uma moça casada um tempo atrás, ela me perguntou, e eu falei, Fia, mas você já conversou com seu marido as coisas que você gosta, né? E você, já sentou para conversar com a sua esposa? Para perguntar para ela o que ela gosta? Né? Então, assim, é preciso, gente. Sem diálogo não se tem nada. As pessoas conversam sobre tudo, mas quando chegam em alguns temas da vida, toma aquilo como tabu, e nós não podemos ter isso como tabu. Então, se somos pessoas esclarecidas, maior de idade, e dentro de um relacionamento nós temos que conversar sobre tudo, inclusive sobre sexo. Então, assim, muitas vezes a sua esposa às vezes está fazendo coisas das quais está denegrindo ela como mulher. Está gerando nela uma violência, está gastando ela de alguma maneira. Então, aonde que ela se enquadra dentro desse versículo que Paulo está dizendo? Aonde que ela está sendo honrada pelo seu companheiro? Né? Aonde? Onde ela está sendo honrada? Né? Então, assim, é extremamente importante. E aí, a gente vai falar sobre a violência em si, né? A violência em si, ela é cruel. Ela é assim, às vezes me falta palavras. Quando eu vejo na mídia, que é o que mais acontece, ex-companheiros, né, que não suportam aí a ideia de separação, vão atrás das suas ex-companheiras e batem, e agridem, e instigam, e chegam a matar, né? Infelizmente, hoje o feminicídio ele é considerado no nosso país como uma epidemia, né? Não é uma pandemia, porque pandemia significa que outros países também têm. Mas estamos dizendo dentro do nosso país, é uma epidemia. É uma das causas de morte que mais mata mulheres hoje no nosso país. Isso é alarmante. E aí eu te faço uma pergunta. O que você tem feito para proteger as mulheres que te cercam? Né? E eu não estou falando só das esposas. Eu estou falando das mulheres que trabalham contigo, das, das irmãs da igreja que congregam com você, né? Das suas amigas do círculo de amizade, a sua mãe, as suas irmãs, a sua cunhada, são mulheres, né? Essa semana eu escutei dos meus filhos aqui, eu sou agraciada com filhos maravilhosos, sabe? A gente tem função, tem, mas eu sou muito feliz com os meus filhos.
minha filha começou a namorar, e o namorado dela veio nos conhecer. E aí ele falou uma coisa que eu fiquei encantada. Ele disse assim, eu vim aqui conhecer vocês com todo o receio do mundo, porque a maneira que a Camila fala do irmão me deixou tão encantado por saber que ela é cuidada e protegida por alguém tão próximo a ela, que eu fiquei comovida, né? E eu me sinto honrada quando eu escuto isso. Porque eu ensinei meu filho a ser um homem. Homem, entendeu? Sabe, homem que se preocupa com outras mulheres, não só se cercam ele, as fotos do trabalho dele, se você vê, tá sempre com mulheres próximas, sabe? Vai viajar para alguma coisa de trabalho, as mulheres sempre estão cercadas por ele, por conta do respeito que ele trata a elas e pela segurança que ele transmite. E é isso que falta na nossa sociedade, né? Eu digo isso com de experiência própria, porque eu sou mulher, às vezes eu preciso pegar a condição, às vezes eu preciso sair cedo ou voltar muito tarde para casa. E dá medo. Dependendo da rua que tu passa, está mais escuro, você se sente insegura. Até dentro de casa mesmo. A gente vive trancada. O portão está trancado, a porta está trancada. Por quê? Porque a gente se sente o tempo todo ameaçada por conta que ainda, infelizmente, a nossa sociedade ainda não entendeu que essa rivalidade entre homens e mulheres está matando nós que somos mais frágeis. Né? E não adianta uma mulher falar para mim e ela dá conta de se defender de um homem, gente. Por favor, nós não temos fibras musculares para isso, nós não temos hormônios para isso, a gente não tem reflexo para isso, temos força para isso. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, né? Eu sempre escuto aí das feministas, lugar de mulher onde ela quiser. Eu discordo dessa fala, sabia? Isso não me representa, eu discordo. Não, o lugar de mulher é onde o corpo biológico dela suporta, onde o emocional dela está preparado, onde o psicológico dela aguenta, entendeu? Onde os hormônios dela e as fibras musculares dela não serão, não sofrendo um tipo de dano, né? Então, assim, eu discordo completamente dessa crença. Isso não entra na minha cabeça. Imagine só uma mulher fazendo um serviço braçal que muitos homens fazem. Não vai dar conta, gente. E se der conta, vai dar conta com prejuízo, né? Nós temos um órgão interno chamado útero. Nosso útero não pode suportar peso, né? Então, assim, dependendo da quantidade de peso que a gente pega, nós estamos danificando a nós mesmos. Então, infelizmente, a vida vai cobrar. E a idade vai chegar, o corpo não vai suportar mais coisas que suportaria. E vamos envelhecer mais rápido e vamos ficar mais doentes. Então, o lugar de mulher não é onde ela quer, é onde ela pode. Né? E é diferente de capacidade intelectual, né? É diferente de inteligência, é diferente de aprendizado. Nós mulheres temos um raciocínio mais rápido do que o do homem, tá? Nós processamos mais informações do que do homem. Nós conseguimos interagir e fazer mais coisas ao mesmo tempo do que os homens. Mas isso não significa que nós somos melhores ou piores do que ninguém. Significa que cada um tem a sua capacidade, tá? Então fique bem claro isso. Essa semana passada, eu acho, nem lembro que dia foi. Eu fui trocar meu netinho, ele tem 3 aninhos. E aí eu vi ele de costas, ele correu de mim, de fraldinha, só de fraldinha. Eu olhei as costas dele, a musculatura dele é incrível, dá pra ver a musculatura dele, sabe? Ele tem mais força que a minha filha de 7 anos. Ele pega peso mais do que minha filha, entendeu? E ele é, né? Eu olho pra ele e falo, gente, como é que pode, né? Eu acho fantástico isso. Tem coisas que eu vou fazer que eu faço com muita dificuldade, meu filho vem e pega e resolve como se fosse nada. Né? Eu falo, meu Deus. E eu lembro quando ele era pequenininho, ele chorava que ele queria me ajudar a fazer as coisas. Eu dizia, você quando crescer, você vai fazer e eu vou descansar. E de fato, hoje eu vivo isso. Então, você que está me ouvindo isso, nós mães temos a obrigação, agora eu vou usar uma obrigação, tá? Ensinar nossos filhos a serem bons homens, tá? Ensinar para ele que ser homem não é ser agressivo, que ser homem não é passar por cima de outra pessoa mais frágil que ele. E ser homem não é porque ele é cuidadoso e zeloso que ele está deixando de ser macho, tá? Porque isso não tem nada a ver com a outra, entendeu?
Então, o homem que brinca de boneca com a filha, com a irmã, ele não deixou de ser um homem por conta disso. O homem que vai bater massa lá, entendeu? Que resolve as coisas, certo? Ele não deixou de ser um homem por isso, né? Então, assim, entender que violência, ela traz violência, ela gera violência. Então, assim, infelizmente, se uma pessoa dessa é denunciada ou se alguém vê, ela vai sofrer danos também. Então, assim, não adianta querer só punir o agressor. Nós temos que trazer para dentro das nossas casas, para dentro das nossas realidades, hoje, debates como esse. Ensinar para as mulheres que o que ela está passando não é amor. O amor não denigre, o amor não ofende, o amor não escandaliza, o amor não fere, o amor não humilha, né? O amor, ele não penaliza, o amor não é nada disso, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, é bondoso, é paciente, é longânimo, né? Então, é benevolente. O amor é isso. Então, se você está vivendo coisas contrárias a isso, você está sofrendo um tipo de violência. E aí eu quero falar também, que não é dentro de feminicídio, mas é uma violência contra nós, mulheres, que é a violência obstétrica, né? Eu, eu passei por dois períodos aí de parto, e que eu fui extremamente humilhada, né? O meu primeiro filho nasceu, eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, não tinha 18 completo ainda. Eu passei uma semana e meia internada, no soro, sem tomar água, sem comer, sabe? E que as enfermeiras me chamando me ofendendo com palavras de baixo, entendeu? Na hora de fazer foi bom e agora está aí falando que não está suportando, isso é violência. A minha filha mais velha também, quando nasceu de parto normal, meu filho nasceu de cesárea. Eu também, eu escutei do médico, você vai ser cesárea. E foi na época do jogo foi da Copa, em 2002. Ele olhou para mim e falou assim: todas as mães que vão nascer, os filhos vão nascer de cesariana, vai ter que aguardar o jogo do Brasil acabar. E eu perdendo sangue, com dor, já, entendeu? Há mais de 48 horas. Né? Então, o risco de morte materna, né, desse bebê era muito grande. Então, assim, Deus cuidou de fato. Então, se falar sobre isso é importante. Quando a minha filha entrou em trabalho de parto, eu não dei conta de deixar ela sozinha lá, não. Fiquei lá com ela até ela ter alta. Eu fui a doula dela, né? Não foi fácil, assim, foi uma experiência, né? Ter sua filha ali naquele momento angustiante, mas também uma transição linda, algo maravilhoso, né? Eu aconselho, se você tiver a oportunidade de ver, né, seu filho nascer, esteja presente. E nós mulheres, nesse momento, a gente está tão vulnerável, né? Que nós precisamos de proteção. E essa proteção, ela tem que partir de quem está por perto, né? E eu volto a dizer, não é só, não é só porque é na casa do vizinho que o problema também é seu. Se você está vendo lá, liga para a polícia. Ah, mas eu já fiz isso 500 vezes, passa 501 vezes. Ah, mas eu já fiz isso 10 mil vezes, passa 10.001. Entendeu? Porque não pode, a gente não pode ver essa situação e achar que é normal, né? Quando a gente normaliza as coisas, nós somos omissos, né? E a omissão é algo assim, infelizmente, que está. Eu não gosto, eu me emociono, mas é verdade. Quando a gente é omisso, a gente está fazendo com que pessoas morram ao nosso redor e a gente não. O problema não era meu. Não. Briga de mulher, ninguém mete a colher. Não, eu te falo, você não vai lá bater na porta, a não ser que você precisa realmente intervir, né? Mas você vai ligar para a polícia, se você souber onde mora alguém da família, vá atrás, entendeu? Parece besteira, mas não é, né? Se uma amiga vier conversar com você, olha, aconteceu assim, assim, agora ele me empurra, agora ele dá soco na parede, ele junta no meu cabelo, me puxa. Gente, tudo começa do começo, é no começo. Se você aceita o primeiro grito, se você aceita o primeiro tapa, se você aceita o primeiro soco, se você aceita o primeiro, isso vai tornar recorrente. E aí, eu vou ter que falar agora da igreja, né? Porque olha, eu digo para Jesus que Jesus me bota em saias justas, né?
Porque às vezes, né, dá a impressão, na verdade, Mike, parece que a gente pô, caramba, a gente é contra os nossos. É. Não, a gente não acredita na palavra. Não, parece que a gente está duvidando do Deus poderoso que a gente serve. Dá a impressão de que, né? Não é só eu que tenho essa impressão. Não é possível que seja só eu. Mas quando eu escuto que uma mulher apanhou na igreja e que o pastor mandou ela orar e fazer jejum, porque o diabo se levantou, eu tenho vontade de pegar o pastor, se me desculpa o termo, sabe? E dar um chacoalhão nele, assim, meu amigo, acorda, pelo amor de Deus. Vamos entender uma coisa? Aí eu vou virar agora advogada do diabo, tá? Presta atenção. Ah, mas irmã é endemoniado. Eu nunca vi nenhum endemoniado bater em alguém. Ele bate em toda e qualquer pessoa. Ele não bate numa pessoa específica, tá? Se você olhar lá a história do demoniado gadareno, ele batia em toda e qualquer pessoa da população, independente se fosse pai, a mãe, o vizinho, a polícia, quem fosse. A única pessoa que conseguiu, que ele não foi para cima, foi Jesus. Jesus não mandou nem os discípulos. Ele foi lá pessoalmente. Tá? Então, quando alguém falar para você que seu marido, seu companheiro, não interessa qual aí, né, é o grau de intimidade que vocês têm, o namorado, né, o noivo, ele te bateu, o seu filho, né, o seu irmão. Não, ele me bateu porque ele está endemoniado. Não, meu filho, ele não bateu você porque está endemoniado. Ele bateu em você porque ele se sente superior a você. Ou porque ele não suporta a ideia de você saber mais do que ele, ou ganhar mais do que ele, ou você ser mais inteligente do que ele. Alguma coisa em você o incomodou a tal ponto que a reação dele foi a covardia, tá? E nós conhecemos as pessoas não é na ação, é na reação. Conforme eu reajo às pessoas, tá? Não sei se a Maísa tá aí. A Maísa trabalhou comigo. Ela falou que ia assistir a live. E ela já me viu discutindo com o chefe, né? Em nenhum momento eu xinguei, em nenhum momento eu usei palavras de baixo escalão. Mas eu disse para ela, falei, comigo não, meu bem. Comigo você não vai falar assim. Comigo você não vai me tratar assim. Mesmo porque se eu dependesse apenas do que eu ganho aqui, eu ia passar fome. Então eu tenho que fazer alguma coisa extra. E se você não está contente com isso, é só você me dispensar. Né? Então, eu não aceito mais sofrer nenhum tipo de violência, sabe? De ninguém. De ninguém. Se você me tratar com respeito, você me tem para a vida toda. Mas hoje eu tenho linhas bem demarcadas. É lógico que isso eu não aprendi ontem, né? Isso foi com o tempo, foi com os anos e com a maturidade. Então, assim, eu ensino para minha filha que mora comigo, que já é adulta, né? Que já é mãe, eu ensino para ela. E graças a Deus ela tem aprendido meu dia. Eu falo para ela, você tem que demarcar. Não deixe ninguém ultrapassar os seus limites. E se o seu limite der um não para alguém e essa pessoa reagir de forma agressiva com você, ela não serve para ter nenhum tipo de relacionamento com você. Não serve para ser amigo, não serve para ser nada seu. Ah, mas eu gosto. A gente gosta da maneira que somos tratados, tá? Então, tira isso da sua cabeça. Ah, minha mãe sofreu, minha avó sofreu, eu vou sofrer também. Não. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu quero ser profeta na tua vida. Profetiza na tua vida, bom? Você não vai sofrer com seus pais sofrerem, nem com sua mãe, sua avó, sua bisa, ninguém. Você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Então, se você vem de uma família em que todas as mulheres foram traídas, todas as mulheres apanhavam, todas as mulheres eram isso, todas as mulheres... Você tem a oportunidade, a vida é sua, né? E eu demorei a entender isso, que a vida era minha, e que as escolhas eram minhas, e que a rédea estava nas minhas mãos. Até eu entender. Depois que eu entendi isso, eu falei, peraí, né? Teve amizade de 20 e poucos anos que eu rompi. Falei, não, comigo mais não. E muitas vezes, quem sofre, quem também nos ataca e nos confronta e nos tratam com violência são amigas, mulheres, né? Todas as vezes que acontece alguma coisa que vem uma irmã, né? É sempre assim. Irmã, é porque você não orou. É porque você não jejuou o suficiente. Não, irmã, você não tem que largar do seu marido. E você vai ficar calada na igreja, né? Ah, porque uma divorciada na igreja é tratada como uma meretriz, tá? Como uma prostituta, infelizmente. As irmãs que são casadas souber que a pessoa que vai lá na igreja é divorciada, pronto. É como se nós estivéssemos, eu digo nós porque eu sou divorciada, né?
como se nós estivéssemos afim do marido dela, entendeu? E muitas vezes a gente está em paz, sabe? Tô bem, tô bem sozinha, gente. Tô ótimo. Isso não é um pedido de casamento. Quando eu vou ministrar nas igrejas, que eu me apresento, que alguém me pergunta, olha, sim, eu sou solteira, mas isso não é um pedido de casamento, tá bom, querida? Pode ficar em paz. Não quero seu marido, tá? Porque aquilo que é seu, o que é meu é meu. Se Jesus falar para mim, você vai ter o seu companheiro, ótimo. Mas também não estou procurando, não estou mandando currículo. Então, pode ficar em paz, tá bom? Isso é violência, isso é desrespeito, tá? Então, dentro das nossas igrejas, que são dirigidas por homens, né? E isso é bom, não é ruim. Mas tratar a mulher de forma desigual ou nos colocar num patamar como inferior, não. Jesus, né? Deus, quando ele criou os seres humanos, ele criou o primeiro homem, ele criou o primeiro Adão, né? E depois fez Eva. Eva, ele demorou um pouquinho mais, né? Desculpa a piada, porque ele adornou um pouquinho mais, nos colocou com um pouco mais de intelecto, mais sentimento, mais melosos, né? Mais sentimentais, com mais hormônios e tudo mais. Tudo que o homem tem minimizado, nós temos dobrado, tá? Então, respeite isso, né? Respeite. Mulheres de TPM, meu bem, a atenção pré-menstrual não é só atenção pré, é pós também, tá? Então, digamos que no mês que a gente vive, 10 nós estamos tranquilas. No restante, a gente está com os hormônios que estão muito em cima, muito embaixo. Então, isso faz parte da nossa natureza, tá bom? Então, parem de querer colocar em nós rótulos. Eu vou ter que falar um pouquinho de política, né? Porque eu tô com isso engasgado até agora. Eu acompanho a política, tá, gente? E eu te oriento a fazer isso também. E eu escutei uma frase aí da nossa presidente que está cuidando aí né, da pauta das mulheres, falando que nós somos mulheres cis. Não, isso não tem nada contra ninguém, não, tá? Assim, eu gosto de deixar isso bem claro, não tem preconceito nenhum, não. Agora, se você me perguntar o que diz a palavra, eu vou dizer para você o que diz a palavra. E nós somos pessoas que têm capacidade intelectual, nós somos inteligentes, pelo amor de Deus. E tudo bem discordar. Em algum momento a gente vai discordar de alguma coisa. Jesus, ele veio para todos. Ele veio para todos. E se eu estou na igreja é porque eu preciso. Eu também pequei, também errei. E é uma renovação diária, é uma renúncia diária, é uma conversão diária. Não é aceitei Jesus só porque eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, eu não aceitei Jesus mais hoje. Não, isso é uma renúncia diária, tá? Então, se não é uma fala preconceituosa. Querem ser chamadas de mulheres trans, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas não me chame de mulher cis. Não me chame de corpo que gesta, porque eu não sou isso, né? Eu sou muito além disso. Eu não só gesto, né? Eu amamento, eu pari, né? Eduquei, cuidei e zelei. Então, eu não sou só um corpo que gesta. Então, assim, quando a gente rotula as coisas, isso é muito perigoso, né? E nós estamos tirando direitos garantidos, direitos conquistados há décadas de luta, né? Mulher não podia votar, mulher não podia trabalhar, mulher não podia isso, mulher não podia aquilo. Se você vê a lista, ela é infinita, ela é imensa. Então não podemos aceitar esse tipo de fala porque é violência contra nós, é nossos direitos que estão sendo violados. E quando a gente fala de direito, todo mundo que tem direito tem dever, amém? Vocês conseguem entender que se você tem direito, você também tem dever? Então é fácil cobrar direito, né? Todo mundo quer só os direitos, mas na hora do dever todo mundo corre fora. Não é assim que funciona a vida. E qual que é o seu dever? Escolher quem você está colocando lá. Escolher quem vai te representar. Escolher. Ah, mas é só um voto. Mas é um voto que vira dois, que vira três, que vira quatro, que vira cinco. Não é militância. Eu volto a dizer que eu não tenho um partido, não sou partidarista, tá? Não é isso. Não sou de esquerda nem de direita. Eu acho isso um fundamento que o Brasil ainda não está pronto para discutir. Infelizmente, nós brasileiros, e eu digo nós, me incluindo nessa pauta, tá? Nós não estamos prontos para debater política. A gente não consegue nem debater futebol, calcula política, né? Eu sou flamenguista, o outro é corintiano, pronto, misericórdia. Se botar na mesma sala. Você entende o tamanho da cabeça dessa pessoa? Não é. Sou eu. Tem horas que fala, gente, eu não sou normal, não pode. Eu falo para Jesus, o Senhor voltou e eu fiquei, só pode.
coloca duas pessoas para conversar. Ah, porque se a pessoa, né? Esse tempo atrás eu fui chamada de racista. Eu falei, ai, desculpa meus cabelos loiros, meus olhos azuis. Ah, gente, desculpa, por favor. Eu sou contra a cota racial. Mas sabe por quê? Porque você tem que estudar, independente se você é branco, se é negro, se é roxo, se é azul, sabe? Você tem que estudar. Se você quer passar no concurso, se você quer passar no CB numa prova no Enem, se você quer fazer uma faculdade, você tem que estudar, entendeu? É que aí você está tirando o direito de quem estudou, entendeu? Por conta de tom de pele. Cara, por favor, o nosso país, entendeu? É potencialmente negro. Nós somos descendentes de negros. Acredite, aceite você ou não. Se você é brasileiro, nasceu aqui, se você fizer no seu DNA, você vai ter. Vai ter indígena lá, vai ter negro lá, vai ter europeu lá, vai ter tudo lá. Então aceite, né? Então, assim, quando a gente fala sobre feminicídio, você entende que não é só uma coisa? Não é só porque você é contra alguém que bate numa mulher, não. A gente tem que entender que nós temos que combater as coisas no começo, é na raiz. Então, se eu falo para o meu filho que tem 6, 7 anos, que quer bater na mulher que está brigando com ela, ele vai crescer com aquilo na cabeça, ele vai achar que é normal, sabe? Um episódio na minha casa, meu filho saltou com a irmã dele e foi lá e deu um soco nela. Eu catei ele, peguei ele e falei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você é um homem, você nunca mais levante a mão para ela. Você nunca mais levante mão para mulher nenhuma. Mas, mãe, ela me xingou, ela me desrespeitou. Falei, você viesse até mim, que quem vai resolver isso sou eu. Que a autoridade nessa casa sou eu. Mas você não vai levantar a mão para ela. Entendeu? Que é na raiz, você é pai de menino. Então, se você não ensinar para o seu filho que ele tem que zelar, respeitar e tratar com educação as mulheres que cercam ele, sabe o que vai acontecer? Provavelmente ele vai escutar alguém dizer, não, se não fizer assim, eu termino. Ah, se não fizer assim, eu bato mesmo. Se não fizer assim, eu não compro. Se não merecer, eu não faço tal coisa. E nós estamos perpetuando uma geração após outra de violência, entendeu? Contra mulheres, dentro da igreja, fora da igreja, na nossa comunidade, na nossa escola, no nosso ambiente de trabalho. Tá? Então, assim, depende de cada um. Então, se eu faço a minha parte, faça a sua também. Nós somos pessoas dentro da igreja, nós temos responsabilidades diante de Deus. Então, se eu chego na igreja, entendeu? E não acolho essa mulher, valido a dor dela, respeito o que ela está passando, sabe o que vai acontecer? Ela vai sair dali e ela vai voltar para o mesmo ambiente e provavelmente ela vai ser morta. Porque, infelizmente, o índice de morte contra mulheres é muito grande. É assim, é assustador. Então, mas eu grito com minha mulher só quando estou nervoso. E a temperança tá onde? O domínio próprio ficou onde? Você perdeu no caminho? Mas eu não posso me levantar com outro homem de Deus. Eu também aquela irmã lá sabe, do Gideões. Eu também sou igual a ela, entendeu? Sou bocuda igual a ela. Se um homem que se levanta contra a sua esposa, ele nem é homem de Deus. Mas ele é usado. Irmão, ser usado é uma coisa, salve é outra. Deus, quando ele quer falar com o povo na terra, ele vai usar quem quer que seja, porque ele é Deus. Eu prefiro ser salvo. Eu prefiro os frutos do Espírito do que os dons. Você entende? Eu prefiro me moldar todos os dias dentro do que a Bíblia me ensina como um padrão verdadeiro e real, do que ao mundo que o mundo diz. Então, assim, eu não sou feminista, sabe? Esse termo, e se você for ler a pauta do feminismo, ela quer transformar o homem em nada, entendeu? Em nada. Apenas, desculpe o termo, doador de esperma para reprodução humana, entendeu? Um homem que trabalha e deixa a esposa em casa é considerado um bicho, e não é isso, gente. O homem que leva a esposa muitas vezes no trabalho, vai buscar, tem esse gesto de cavalheirismo com essa esposa. Não, é tido muitas vezes como alguém que está ali apenas para controlar a vida daquela mulher. E, na verdade, às vezes é só o zelo, né? Às vezes é só o carinho mesmo. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, sabe, Maria? E antes de finalizar aqui, que eu já falei demais, eu quero, assim, pedir do fundo do meu coração, sabe? De verdade. Para todos, né? Independente da religião, né? Do credo que você acredita.
de que acolhamos, sejamos pessoas acolhedoras, pessoas que validam a dor do outro. Porque a gente só sabe a dor do outro, muitas vezes, quando a gente passa, né? Eu estou estudando psicanálise, sabe, né? Então, assim, e aprender que, se bote no lugar do outro. Gente, isso não existe. Eu fiquei abismada, porque a gente gosta de dizer isso, né? Se ponha no lugar do outro. E isso não existe. O máximo que você pode fazer é acolher a dor do outro. Você jamais vai conseguir estar no lugar do outro, porque você não tem a vivência do outro. Só um pouquinho, filha. Você não tem a vivência do outro. Se você não tem a vivência do outro, como é que você vai entender a dor do outro? Eu jamais vou entender o que um homem passa. Eu não sou homem, nasci mulher, vou morrer mulher, com o corpo de mulher, com a cabeça de mulher. Né? Eu não sou um homem, então eu não sei o que um homem passa. Tá? Não sei a carga emocional que um homem carrega. Eu não entendo a dor psicológica que esse homem suporta. Mas eu detesto quando escutar assim, nenhum homem presta. Porque eu sou mãe de um homem, eu sou vó de homem. Sabe? Isso. Já disse isso? Já disse isso. Já falei essa frase? Já falei essa frase no momento de dor, de desespero, de realmente de rancor. E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, eu estava de joelho dobrado e disse, Deus, extermina os homens da terra. Sabe aquelas orações que a gente não deve fazer? Na hora o Espírito Santo falou comigo, olha pra cama. Aí as lágrimas vêm nos olhos, ó. Olha na cama. E aí meu filho estava dormindo comigo no meu travesseiro. Ele tinha acho que uns 6, 7 anos. Ele não tinha mais do que isso. E eu sou tia de homens também, né? E aí, daquele dia em diante, nunca mais eu usei esse termo, nunca mais usei essa frase, que todo homem não presta, que todo homem é violento, que todo homem é espancador, que todo homem é pedófilo, que todo homem é estuprador. Não, não. É uma minoria que, infelizmente, contaminou aí a nossa sociedade e que precisa ser erradicado. E só vai ser erradicado se cada um entender o seu papel e cada um exercer não só apenas o seu direito, mas também o seu dever. Como eu disse, é fácil querer direito, mas na hora do dever ninguém quer. Então, sejamos pessoas acolhedoras, né? Então, se uma mulher chegar perto de você e falar, está acontecendo isso, às vezes não tem dinheiro, né? Mas a gente tem boca, a gente fala com um, que fala com o outro. E tem secretaria específicas em prefeituras, tá? Para cuidar de mulheres que sofrem tipos de violência. Existe o CRAS, tem assistência social. Então, minha filha, não fica dentro de casa sofrendo. Não fica achando que só se você orar, fazer uma campanha de oração, as coisas vão mudar. Não vai mudar. Você sabe por que não vai mudar? Porque o caráter da gente só é moldado se a gente permite. Pronto, falei. Tá? Jesus, quando ele vai de encontro com todas as pessoas, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele em nenhum momento obriga ninguém a ser o que não é. Mas ele diz assim, ó, você pode vir do jeito que você tá, mas se você tá sujo, você tem que se limpar. E se você limpou, se limpe mais. Se você quer ir para o céu, arrependa-se. Se você quer fazer alguma coisa em favor da igreja, você precisa renunciar a si mesmo. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Né? Então, é renunciar. É buscar em Deus os frutos do Espírito, para que você possa, de fato, dominar a sua carne. Irmão, mas então eu vou desculpa o termo, tá, gente? Isso não é, como eu disse para vocês, isso não é preconceituoso. Eu sei que é uma fala que gera, né, desconforto. Não é um homem porque um homem não agride a esposa, ele virou gay, né? Não é porque o homem, às vezes, respira fundo, a mulher fala mesmo, tá? A mulher fala, ai, gente, pelo amor de Deus. E você, irmã, em nome de Jesus, vigia que tu fala. Se você é homem, bate na minha cara. Se você é homem mesmo, vem aqui, né? E aí o homem, sem um pingo de maturidade, sem o amor próprio, sem os frutos do Espírito, vai fazer o quê? Ele vai partir para agressão. Mas eu volto a dizer, mesmo que uma mulher fale isso, ela não merece apanhar. Mesmo que uma mulher ela esteja na rua, ela não merece ser violentada nem importunada sexualmente. Se ela está na praia de biquíni, fio dental, não te dá o direito de respeitá-la. Não dá o direito de você ir lá e assediar e passar a mão porque acha que o corpo você não te dá o direito. Ah, é minha esposa, ela vai fazer o que eu quiser sexualmente. Isso não te dá o direito.
Não é assim que eu funciono. Ah, mas eu ganho mais do que minha mulher. Se ela não fizer, eu não faço. Tá errado, tá? Isso é uma mentalidade muito errada. Então, mude a si mesmo. Antes de você querer mudar o outro, tem que mudar a si. Nós temos que olhar para nós. É fácil olhar para outra pessoa e apontar os erros e defeitos, mas quando a gente olha para nós, faça esse exercício diariamente, olhe para si. Aí você vai entender que muitas vezes você está sendo o causador das dores que você mesmo carrega. Nós gostamos de culpar os outros, culpamos os pais. Ah, meu pai me abandonou, é por isso que eu sou assim. Minha mãe não cuidou de mim, por isso que eu sou assim. Ah, eu tive um relacionamento traumático, é por isso que eu sou assim. Não, não, é porque... Irmãos, a dor, ela é real e ela existe. Mas somos nós que escolhemos o que vamos fazer com ela. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Vai no SUS, tá? Tem psicólogo de graça no postinho. Saúde. Na USAFA da sua cidade, na UBS da sua cidade. Ah, mas eu não tô bem. Eu não tô bem emocionalmente. Tem psiquiatra, tá? No CAPES da sua cidade. Mas vão me chamar de louco. Mas já estão te chamando de louco mesmo, tá tudo certo. É só um rock. Entendeu? Eu atendi que esses dias eu ouvi de um segurado, você tá tão tranquila, eu falei, menina, tô medicada, tomei meu remédio cedo, tô medicada, por isso que eu tô tranquila. Porque se eu não tivesse tomado meu remedinho, misericórdia, nem eu não aguento. Então, assim, é você olhar para si mesmo, às vezes com bom humor, né? E dar risada de si mesmo. E entender que a dor tá ali, ela tá ali, tá? Você se acostuma com a dor. Mas é você quem escolhe, né? É você quem escolhe. E parece que é tão assim longe, eu vejo isso dentro da minha casa, dentro da minha família. É você quem escolhe. Ah, mas você não está entendendo o que eu passei. Não, não precisa entender o que você passou. Como eu te disse, eu não vou nunca me colocar no seu lugar, tá? Apenas vou acolher aquilo que você sente. Então, se você está sofrendo algum tipo de violência, seja ela qual for, denuncie e saia desse ciclo vicioso. Mas é a minha mãe que é narcisista. Então, minha filha, dá ó, mãe, muito obrigada. Que Deus te abençoe, abençoe seu ventre, tá? Mas eu vou me afastar de você porque você não me faz bem. Ah, mas irmã Ah, mas você tem que honrar pai e mãe. Mas a Bíblia também diz que nós, como pai, não podemos irritar os nossos filhos e irritar a ira no coração dos nossos filhos, né? Então é fácil falar dos filhos, mas ninguém diz que os pais têm que zelar por esse amor. Nossos filhos não lembram dos nossos presentes, eles lembram dos momentos vividos conosco. Aquela tarde que você sentou no chão para brincar de massinha, aquele dia que você fez um bolo e fez aquela bagunça na cozinha. Seus filhos vão lembrar do dia que você jogou bola na rua, seus filhos vão se lembrar. Não é da melhor comida, às vezes foi um arroz e feijão que era o que tinha no prato, mas você estava lá, sabe? Ah, mas você não está entendendo, a gente nunca teve dinheiro para ir no shopping, no cinema, mas ele vai lembrar o dia que você sentou para assistir um filme em casa, no celular, entendeu? Ele vai se lembrar desses momentos. E aí sim, como eu te disse, as pessoas querem só os direitos, mas os deveres ninguém quer. Então, ah, mas o meu marido é um bom marido, sou eu que não presto. Então, minha irmã, sai da vida do irmão, sabe? Seja honesta consigo. E tem mulheres também, irmãos, que eu vou lhe ser sincera, viu? Olha, só Jesus na causa. E tem bastante, né? Que agridem. Eu conheço mulheres que bateram, que esfaquearam, que bateram, que fizeram de acho, entendeu? Que foram para a rede social, denegriram a imagem do cara, ou o contrário, fizeram com a esposa, entendeu? Se isso acontecer perto de você, chama a pessoa no privado. Fala, querido, deixa eu te contar um negócio, o que você está fazendo é crime. Denegrir a imagem dos outros na internet é crime. Falar dos outros na internet é crime, mas é verdade, não interessa. Isso é calúnia, difamação e perjúrio. Então não faça isso, é feio. Ah, mas se eu tinha que desabafar, a gente desabafa de joelho no chão dobrado, dentro do banheiro chorando, a gente desabafa com um amigo, a gente desabafa com a irmã, desabafa com o terapeuta, com o psicólogo. E não é na rede social. A sua vida ela tem que ser guardada no secreto com Jesus. E algumas coisas você conta apenas só o que aconteceu, não dá o nome da pessoa. Porque isso é feio, você está denegrindo, isso é uma violência, gente. É violência emocional e psicológica. Então, assim, eu fico doente, sabe? Sabe? Eu fico assim, às vezes, eu falo, gente, é só eu. Olha, esses dias eu conversando com uma amiga, eu falei, filha, eu acho que é só eu não sei, eu não sou normal.
Eu acho que vou ter que tomar um pouquinho mais de remédio, porque eu não sou normal, porque não entra na minha cabeça, não entra, juro por Deus, não entra na minha cabeça uma mãe que tem porque vamos ser sinceros, a nossa geração tem acesso à saúde. Ah, o SUS é precário, mas ele existe e ele tá aí, certo? Engravida quem quer. Para começar, quem quer? Que tem anticoncepcional, tem camisinha, tem diafragma, tem DIU, tem vasectomia, tem laqueadura, certo? Mas aí engravida, não cuida da gestação, não cuida do próprio filho, abandona na casa dos avós ou de alguém, de um parente, e acha que isso é normal, gente, por favor. Violência gera violência. O que você está fazendo com seus filhos hoje, você está ensinando ele como ele o que ele pode aceitar dos outros, né? Então, eu não sei se você tem menina, mas acho que você tem só um menino, nunca te perguntei. Então, somos nós que ensinamos os nossos filhos como eles vão ser tratados e o que eles vão aceitar na rua. Então, se você ensina a sua filha a ser respeitada em casa, dentro de casa, é o que ela vai aceitar na rua e vai achar que é normal. Ah, meu pai batia na minha mãe, entendeu? Xingava ela, ia na igreja adorar, louvar a Deus. É o que eu aceito como verdade. E eu vou levar isso como verdade na minha vida. E eu vou ensinar isso para os meus. A minha mãe não cuidou de mim, engravidou e não cuidou de mim, me abandonou, e eu fiz a mesma coisa com os meus. Então, assim, são ciclos de violência e que se a gente não cortar, vai continuar. E aí não adianta vir para a mídia depois e chorar as pitangas, entende? E aceitar as coisas como verdade. Não é verdade. Homem presta sim. Homem é importante sim na sociedade. Nós precisamos de homens de verdade, né? Homens que entenderam o que é ser homem. Homens que entenderam que está ali, que existe, que Deus levantou ele como sacerdote da sua casa, provedor da sua família, protetor da sua casa, entendeu? Amigo dos seus filhos. Tem que ser fiel, tá? Esses dias me perguntaram o que você acha da infidelidade. Porque se a pessoa para andar comigo, ela trai a própria esposa ou o próprio marido, não serve para ser meu amigo. Se a pessoa que dorme com ela não respeita, o que vai saber para mim? Ah, mas o meu marido trai, o meu amigo, meu melhor amigo trai a esposa dele. Meu amigo, ele não é seu amigo, não. Eu sinto lhe informar, ele não é seu amigo, não. Porque se ele não é da quem ele dorme, quem está ali, que ele jurou, diante de testemunhas que ele seria fiel durante a vida toda, até a morte. O que vai ser lá para aqui? Então, você entende a profundidade disso? Então, falar sobre feminicídio é falar sobre base familiar, é falar sobre ciclos que precisam ser encerrados. Entender a história do nosso país que, foi, que foram instituídas em cima de violência. Escravos vieram para cá, tudo que não tinha de bom em Portugal vieram para cá, tudo que não tinha de bom na Espanha vieram para cá. Então, assim, desde os primórdios, né, nós vivemos dentro de uma sociedade que veio para cá tudo que não prestava. Aqui era considerado uma prisão, né? É que as pessoas não lêem história, não lêem sobre o próprio país. Então, assim, os escravos, eles eram arrancados das suas famílias, das suas casas, e iam vir para o Brasil em navios negreiros, e a metade morreu no caminho. E que as mulheres eram estupradas e violentadas e espancadas ao ar livre, e todo mundo achava que aquilo era normal. A mulher só servia para parir, no máximo para cuidar da casa e ser ama leiteira. Os homens que eram mais fortes serviam para ser reprodutores, né? Então, cadê os primórdios? E a gente vai continuar repetindo isso até quando? Né? Então, antes de querer deveres, precisamos entender, antes de querer direitos, precisamos entender nossos deveres. Nós temos o dever de conhecer nossa história e defender nós como a nossa sociedade feminina. E eu digo feminina porque o que é o feminino, né? O feminino, ele é a fêmea da espécie humana, né? Com órgão genital correspondente, com hormônios correspondentes. Ah, mas eu sou um homem e decidi virar mulher. Eu sinto muito, meu amigo. Existem dois gêneros na Terra. Chama-se masculino e feminino. Fora isso, meu bem, você pode ser que você quiser, tá tudo certo, a vida é sua, a escolha é sua. Tá? Mas não aceite menos isso. Então, por isso que eu não aceito quando alguém diz pra mim que eu sou apenas uma cis, né? Um corpo que gesta. Eu não sou isso. Eu sou além disso. E eu tenho obrigação, entendeu? Eu tenho o dever de dizer para mulheres queridas, em nome de Jesus, se levante e se coloque no lugar de mulher.
E não aceite ser tratada e nem ser menosprezada por ser mulher. Não aceite que ninguém à sua volta trate outras mulheres como se fosse lixo, como se fosse algo e alguém descartável, porque nós não somos, né? Mulher nenhuma se basta, mas mulher precisa ajudar a mulher. E vocês, homens, têm o dever de proteger as mulheres que estão à sua volta, tá? Então guarda essa palavra aí pro teu coração, tá bom? Falei demais, né? Sempre falo demais. Tem alguma consideração, Marcos? Só agradecer, Val. Foi algo muito, muito pontual, muito preciso que você falou hoje. Foi muito importante, de grande valia. Que Deus te abençoe grandemente. Só ouvimos verdade que em muitos lugares não são pautados, e você trouxe uma realidade aí que necessita urgentemente ser falado, principalmente nas igrejas. Principalmente. Preciso. Eu sempre bato na tecla que todas as igrejas, independente da denominação ou crença católica, evangélica, deveriam, pelo menos uma vez por mês, ter uma palestra sobre isso. Deveria. Deveria, de urgência, porque se tivesse, não estaria, infelizmente, essa é a palavra, a bagunça que está hoje. Muitas mulheres morrendo, muitas mulheres sofrendo calada, como se ela fosse um passarinho preso numa gaiola. Não, mulher nasceu para isso, não. Mulher nasceu para ser livre. E se os pastores, os padres valorizassem essa pauta, hoje não teria a gravidade que tem hoje de tantas mulheres morrendo por feminicídio, morrendo calada, não sendo ouvida, né? Hoje, quando nós estamos aqui nessa live, infelizmente tem mulheres morrendo, tem mulheres caladas, tem mulheres apanhando. Então isso Exatamente. não pode continuar assim. Então a gente precisa combater isso, precisa bater nessa Hoje, assim, tecla. a média hoje, Maico, de morte feminina no nosso país é de, em média, 4 por hora. 4 mulheres são mortas por hora. É muito grave. É muito grave, um negócio muito sério mesmo, que precisa de urgência, urgência ser falado e ser combatido. Goste ou não, isso precisa acabar. É, Isso tem que acabar. é o que eu digo, né? Nós estamos aqui para isso. E proteger nossos filhos, né? Porque homens covardes como esses, muitas vezes não matam as suas companheiras, mas matam os próprios filhos para ferir as companheiras. Agridem fisicamente, sexualmente, emocionalmente, psicologicamente, transforma a vida dessas crianças num verdadeiro tormento, né? É por isso que, assim, eu consegui na justiça, né, que a guarda fosse unilateral e que as visitas fossem assistidas. Ah, porque eu sou ruim? Não, não, não. Não sou ruim. Eu quero proteger, preservar o emocional e o psicológico dela. É lógico que existem casos e casos, existem, né, genitores e genitores. Assim, é muito irresponsável dizer, como eu digo, né, colocar tudo num pacote só. E não é verdade, né? Homens são bons pais, sim. Eu conheço muitos. E eu só Eu tenho vou parar de falar para a gente encerrar, tá? que agradecer sempre que você participa da nossa live, sempre, graças a Deus, Deus tem te usado de forma diferenciada. Você sabe Amém. disso. Deus te abençoe, continue te honrando. Onde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai te abençoar. Que você venha ser luz para onde você passar nessa escuridão. Deus vai te honrar, abençoar a tua vida profissional, espiritual, material, tua casa, teus filhos. Quando você fizer, venha ser próspera e abençoada. E terá outras lives e vai ser um prazer ter você conosco novamente. Pode deixar. Precisando, tô aqui, tá bom? Tá bom? Muito obrigado. Tenha um ótimo descanso e uma ótima noite. Deus abençoe. Bem, Pessoal, aqui já encerramos. E a você que permaneceu aqui até agora, Deus te abençoe.
você que assistiu essa live. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, grandemente. E é isso, pessoal. A violência contra a mulher, ela tem que ser combatida, ela não pode ser aceita. E Deus abençoe você e toda a tua casa. E sábado, permitindo Deus, estaremos aqui novamente, tá bom? Nessa terceiro dia, vamos estar aqui novamente no sábado, às 9 horas da noite, tá bom? Deus abençoe todos vocês, tenham um ótimo descanso e uma ótima noite a todos.